Ouve, ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. É com imenso prazer que nós estamos entrando ao ar. Vamos pregar uma mensagem que produza fé e fé para o arrebatamento. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes e assim todas as programações vindouras. O nosso desejo é que vocês sejam ricamente abençoados por Deus. Nessa oportunidade, nós vamos ler as Escrituras para dar início ao nosso programa no livro de São João, capítulo 5, versículo 39. Mas enquanto nossos ouvintes procuram a Escritura, nós vamos ouvir um hino intitulado Desejo Missionário. Senhor, tu sabes do anelo que há em minha alma. É como fogo bem aceso em meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos países deste mundo perdido? Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. Somente tu conheces os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Pois eu sei que em ti vive tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, aonde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar, mesmo aqueles quase mortos, sem saber que há um Deus. Eu quisera anunciar. É isso aí, amados e preciosos ouvintes. Esse é o nosso desejo de nossos corações. É um desejo missionário. O nosso desejo é de levar a palavra de Deus para que possa produzir fé nos corações, fé para o arrebatamento. Nós vamos ler a Escritura onde citamos em São João capítulo 5, versículo 39, onde nos diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Que Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. Eu desejo dar um título à nossa meditação, e o título seria Responsabilidade com a Alma. Nós sabemos, amados e preciosos ouvintes, que nós, como seres humanos,
temos dois tipos de responsabilidades. Responsabilidade natural, que é com as coisas dessa vida, trabalho, família, e a responsabilidade espiritual, que é a responsabilidade com a nossa alma. Existem muitos tipos de profissionais e cada um procura fazer da melhor forma a sua profissão. O mecânico, ele procura trabalhar da melhor maneira, tratar bem seus clientes, fazer um trabalho bem feito para que não venha dar problemas. Também o pedreiro, o colono, ele procura plantar, adubar a terra, limpar a planta, para que possa haver uma colheita com bons resultados. O médico também é um profissional que lida com a saúde das pessoas. E todo verdadeiro e bom médico, ele procura fazer aquilo com sentimento, da melhor maneira, para que as pessoas possam ter saúde, porque ele está lidando com a saúde, com a vida das pessoas. Agora, o trabalho de todos é importante, mas tudo isso é passageiro. E se algum deles, se algum profissional falha, existe uma segunda chance. Se o colono não consegue colher uma boa colheita, eles têm esperança que na próxima safra ele possa então ter uma safra com bons resultados, e assim por diante. Mas, quanto à nossa salvação, quanto ao cuidado com a nossa alma, isso realmente não podemos errar o alvo. Não podemos errar o alvo porque nisso está o destino de nossa alma. E não há uma segunda chance. Se errar o alvo, errou para sempre. Só temos chance de consertar nossas vidas enquanto vivemos. Mas se a pessoa levar a sua alma de qualquer maneira, não ter aquele cuidado que se deve com a alma e partir dessa vida sem Deus, infelizmente, ele selou o destino de uma maneira triste, de uma maneira pesarosa. Veja vocês, ouvintes, que todos os profissionais, eles estão lidando com coisas naturais. Agora, aquele que lida com o destino eterno da alma, isso não é uma profissão. Não é uma profissão natural. Muito embora hoje encontramos muitos tomando isso como uma profissão. Estou falando de pregadores. Porque aquele que lida com as almas, aquele que fala da palavra de Deus, ele deve saber que ele está lidando com algo mais precioso da face da terra, que é a alma das pessoas. Por isso é uma responsabilidade que pesa sobre os ombros de cada pastor, de cada líder religioso. E ninguém deve aceitar essa posição de liderar as almas se não for chamado por Deus. Porque se essa pessoa se oferecer a isso, tomar essa posição como se toma uma profissão qualquer para ganhar o tempo, para ganhar o seu pão, além de estar levando as almas à perdição, haverá um duro juízo sobre alguém que toma as coisas de Deus de uma maneira sem responsabilidade. E eu quero dizer aos nossos ouvintes que Deus não tem responsabilidade com um homem que Ele não tenha chamado. Se aquela pessoa se oferece, se aquela pessoa se coloca por sua conta, por conta própria, Deus não é responsável pelos resultados que advenham daquele ministério. Mas quando Deus chama o homem, veja vocês que Jeremias, a Bíblia diz que desde o ventre de sua mãe, ele foi escolhido para ser um profeta. Um pastor, ele não se forma pastor.
ele nasce um pastor. Mas hoje o que encontramos são muitas pessoas se fabricando, ministérios fabricados, vamos dizer, em estufas, aonde são gerados por seminários, por teologias, por estudos de homens, por interpretações humanas. Disso o mundo está cheio. O mundo está cheio. Deus não tem responsabilidade com nenhuma denominação formada por homens. Deus só tem compromisso com a sua palavra e com aqueles a quem Ele levanta para levar a palavra de Deus. Quem sabe, precioso ouvinte, você se pergunta nesse momento e diz: como eu vou saber quem foi chamado por Deus para ser um líder, para ser um pastor, para ser um pregador? É muito simples. Se aquele homem, se a mensagem que ele prega se encaixa completamente com a palavra de Deus, se o compromisso desse homem é com as Escrituras, isso mostra que ele foi chamado por Deus. Porque Deus não vai chamar um homem para chegar diante do povo e falar qualquer coisa, falar de suas teorias. Mas o homem o qual Deus chama é um homem comprometido com a palavra de Deus. Um pastor chamado por Deus nunca levará a fé do povo a uma religião. Você deve ter cuidado aonde tens descansado a tua fé. Aonde, meu precioso ouvinte, você tem descansado o destino eterno da tua alma? Quem sabe você tem descansado em uma placa religiosa? De religiões o mundo está cheio. Em cada esquina da cidade você encontra uma placa de igreja. E no livro de Efésios, capítulo 4, a Bíblia nos diz que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se há um só Senhor, existe uma só fé. Se existe uma só fé, então existe só um povo que Deus reconhece. Não existe duas verdades. Só existe uma verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 15, versículo 14, as Escrituras nos diz: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Veja, ouvinte, se um cego guiar outro cego, os dois caem no buraco. Se um líder religioso, cego espiritualmente falando, que não consegue ver a palavra de Deus como deve ser vista, se ele guiar, o povo que estará sendo guiado por ele cairá no mesmo buraco. No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, as Escrituras nos dizem: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, que confia na teoria humana, que confia na liderança do homem. Nós temos que confiar na liderança de Deus. E a liderança de Deus não é a liderança de homens treinados em seminários, em teorias humanas. A liderança de Deus é a liderança do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos guiará em toda a palavra. A Bíblia nos diz que quando o Espírito Santo viesse sobre nós, nos guiaria em toda a verdade, em toda a palavra. Porque o autor da palavra é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está guiando um povo, ele guiará esse povo em sua palavra. Nunca vamos encontrar Deus contradizendo a si mesmo, contradizendo a palavra. Como pode um homem, um guia, um líder, negar a palavra de Deus? Negar as doutrinas de Deus? Dizer que determinados pontos da Bíblia não se necessita mais
ser cumpridos? Se no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, encontramos muitas religiões liberando a doutrina nas igrejas, tirando a doutrina, permitindo o mundanismo, a modernidade entrar em suas casas, em suas igrejas. Será que Deus tem mudado, meu ouvinte? Não, Deus não tem mudado. Quem sabe você que me ouve, já é uma pessoa de idade, você conhece, há muitos anos atrás você diz, não era assim nas igrejas, hoje está diferente, hoje o pecado, a vaidade tem entrado. Por quê? Porque os líderes têm permitido. Mas um líder que é chamado por Deus, esteja certo, meu ouvinte, o compromisso dele é com a palavra, não com a vaidade, não com a fama, nem mesmo com o dinheiro. No mesmo livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7, a Bíblia diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas sua folha fica verde, e no ano seguinte, e no ano de sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar os seus frutos. Assim é aquele que confia no Senhor. Isaías capítulo 30, versículo 1 também nos diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Olha, ouvinte, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Quantos têm tomado conselhos fora da palavra, conselhos que negam as Escrituras? No versículo 2 de Isaías 30 diz: que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Aqui está. Aqueles que confiam na força do homem, na sombra do homem, na sabedoria do homem, tudo isso se tornará em confusão, se confundirão no dia em que Jesus virá. E eles gritarão, como diz a Bíblia: Senhor, em teu nome fizemos prodígios e maravilhas. E Jesus dirá: apartai vós de mim, vós praticadores de iniquidade, não vos conheço. Apartai vós de mim. Por que Jesus não conhecerá essas pessoas? Jesus não sabia que elas existiam? Certamente Jesus sabe de todas as pessoas que existem, mas Jesus não os conhecerá como seguidores de sua palavra. Muito embora eram religiosos, muito embora expulsavam demônios no nome de Jesus, curavam os enfermos no nome de Jesus, mas quanto à obediência à palavra, eles não obedeceram. Deixaram de lado os ensinamentos de Jesus para aceitar doutrinas de homens, interpretações humanas. Isaías capítulo 29, versículo 13, as Escrituras nos diz: porque o Senhor diz: pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Veja, me louvam, me honra só com os lábios, mas o temor deles está nos ensinamentos de homens, no mandamento de homens. Isaías capítulo 31, no versículo 3, as Escrituras nos diz:
porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos, carne e não espírito. E quando o Senhor estender a sua mão, cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão confundidos. Os egípcios são homens e não Deus. Em outras palavras, esses pregadores, pastores descomprometidos com a palavra, são homens e não Deus. Por isso o nosso compromisso não deva estar nos ensinamentos de homens que não têm compromisso com a verdade. O teu compromisso, meu irmão, minha irmã, ouvinte que me ouve nesta hora, deva ser com a palavra de Deus, porque ambos, o ajudador e o ajudado, cairão por terra, diz a Bíblia. O líder e o seguidor cairão por terra naquele dia, quando o céu se abrir e Jesus vier buscar um povo especial, um povo zeloso e de boas obras. Muitos cairão por terra, muitos gritarão desesperados. Por quê? Porque perderam seu tempo seguindo religiões, seguindo placas de igrejas. O nosso objetivo, querido ouvinte, deve ser o nosso compromisso unicamente com a palavra de Deus. Veja que entre os apóstolos não havia divisão entre eles. Nunca eles pregaram uma placa de igreja. Todos tinham a mesma fé. O batismo de Paulo era o mesmo batismo de João. O batismo que Pedro ensinava era o mesmo batismo de Tiago. Todos tinham uma só fé. Por quê? Porque todos seguiam a liderança de um, que era o Espírito Santo. E assim deve ser o povo de Deus. Mas hoje encontramos uma religião ensinando de uma maneira, a outra ensinando de outra maneira, a outra ensina de outra maneira, e todos dizem que estão levando o povo ao céu. Só existe uma maneira de sermos salvos. Foi o que eu li no início do programa, quando Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É isso, ouvinte, temos que examinar a palavra de Deus. Temos que pautar a nossa vida pelas Escrituras, pela doutrina apostólica. No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20, diz que a família de Deus está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A família de Deus não está edificada no fundamento de uma religião, nem mesmo no fundamento dos teus pensamentos, das tuas interpretações. Mas a família de Deus está edificada no fundamento da palavra de Deus, dos apóstolos e dos profetas. São João capítulo 14, versículo 6 diz, Jesus diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é o caminho? A tua religião? Muitos dizem: se não forem da religião fulana, estão perdidos. Se não for dessa religião, estão perdidos. Eu digo a você, ouvinte, se nós não formos da palavra, isso levará nós à perdição. A salvação está em Jesus. E Jesus, Ele é o que? Ele é a própria palavra. São João capítulo 1, as Escrituras nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra era Deus, e o Verbo, quer dizer, a palavra se fez carne. Versículo 14 de São João 1. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus era a palavra. Ele é a palavra. Se você tem Jesus na sua vida, você tem toda a palavra, porque Jesus é a palavra. Como pode alguém dizer: eu tenho Jesus no meu coração, e negar a palavra de Deus? E viver uma vida contrária aos ensinamentos? E viver uma vida contrária aos estatutos da palavra? Não, ouvinte. Se você tem Jesus na sua vida, você tem a palavra de Deus.
E Paulo diz que nós somos cartas escritas e lidas pelos homens. E o que é que está escrito em nós? O estatuto de uma religião? Os costumes de uma religião? Não, de forma alguma. O que tem que estar escrito na vida do cristão é a palavra de Deus. Isso sim, é o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo é a sua palavra. Tirar parte da palavra seria como ter um Jesus aleijado. Porque Jesus é a palavra. Se você tirar um pedaço da palavra, você estaria tirando um pedaço de Jesus. E não tem como encontrarmos um Jesus faltando um dedo, faltando um braço. Isso seria ter um Jesus aleijado. Jesus não é aleijado, Jesus é perfeito. Por isso temos que ter a palavra completa em nossas vidas. Não importa, meu precioso ouvinte, o quanto o mundo tenha se modernizado, a palavra de Deus continua sendo a mesma. Apocalipse capítulo 22, versículo 19 nos diz: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Ou seja, não se pode tirar nada da palavra. Tudo o que está aqui é para ser obedecida. Precioso ouvinte, Deus falou a Jeremias: o que vês, Jeremias? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E disse Deus: viste bem, porque eu também velo para cumprir a minha palavra. Deus cuida para cumprir a palavra dele. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Você deseja ter cuidado para com a tua alma? Lembra que o título dessa mensagem foi responsabilidade com a alma. Deus cobrará de ti naquele dia o que você fez em favor da sua alma. Não adiantará você dizer: Senhor, eu segui todos os dias da minha vida a religião fulana de tal. Deus vai querer saber uma coisa: se você seguiu a palavra de Deus. Ele não vai julgar nós por o estatuto de uma religião, mas Ele irá nos julgar pela sua palavra. Por isso, meu precioso ouvinte, eu te chamo a atenção a você continuar ouvindo esses programas de rádio, aonde nós sempre estamos mostrando a palavra de Deus, uma mensagem que nos traz de volta a palavra original, aos costumes bíblicos e não aos costumes dos homens, ao batismo bíblico, à santa ceia bíblica, à doutrina apostólica. E isso sim nos dará segurança eterna. Eu não tenho uma religião para vos oferecer, eu tenho sim a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe, querido ouvinte, e que Deus acrescente essas bênçãos em seus corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. quando as flores trazem orvalhado véu, Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Onde os rios crescem, nos conduzirá. ouve a voz do bom pastor. Onde verdes pastos, quietas águas há. Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve o convite do seu grande amor. Segue, segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios o cordeiro é
que eu possa achar, ouve a voz do bom pastor. Sempre segue a Cristo, ouve o convite do seu grande amor. Sempre segue a Cristo, ouve a voz do bom pastor.